Olá pessoal, hoje aqui para resolver a última lista da UBMAP que eu passei para vocês. Última lista pré-prova, né? Então vamos lá. Nossa primeira questão coloca o seguinte: tem um tabuleiro 4x4 que se deve colocar os números de 1 a 16 nas casas, sem repetir eles, de forma que a soma dos números de cada linha, coluna e diagonal seja a mesma. Chamamos essa soma de soma mágica. E aí, para quem já está acostumado, essa soma mágica nada mais é do que vem de problemas conhecidos como quadrados mágicos. No item A, ele pergunta o seguinte: qual é a soma mágica desse tabuleiro com as casas de 1 a 16? Como é que a gente vai prosseguir para resolver esse problema? A gente vai fazer o seguinte. Perceba o seguinte, que todas as casas desse tabuleiro eles vão ser mais ou menos assim, ó. Que vai ser a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 e 16. O que acontece? Da maneira que eu organizei aqui, isso não corresponde ao problema. Porque se você somar essa primeira linha, você vai achar um valor, no caso aqui você vai obter o 10. Só que se você somar essa última linha aqui, você não vai obter o 10. Essa última linha aqui, você não vai obter o 10. E o que acontece? O que eu quero abordar com isso? Eu quero abordar que o quadrado mágico do nosso problema, ele vai acontecer a partir do momento que eu consiga organizar esses números da maneira correta. Mas são apenas esses números que vão estar ali presentes no tabuleiro. E o que eu vou fazer com isso? Perceba o seguinte: vamos aqui somar os números do 1 até o 16. E aí o que eu vou fazer com isso? Com essa soma, que a gente vai fazer já já, uma técnica bem especial, essa soma aqui, a gente vai conseguir obter a soma, na verdade, de todas as linhas. Porque quando eu somar todas essas linhas, eu vou ter a soma total dos números de 1 a 16. E aí, para eu descobrir o valor de uma linha, como são 4, basta eu pegar essa minha soma e o resultado final eu vou dividir por 4. Então vamos lá fazer tudo isso aí que foi proposto. Tá. Eu tenho que fazer primeiro essa soma aqui dos números do 1 ao 16. E aí eu vou usar uma técnica bem legal. Para você somar qualquer quantidade de números naturais que tem um padrão, no caso aqui está pulando sempre de 1 em 1, você vai pegar e somar o primeiro número, no caso aqui vai ser 1, você vai somar com o último, vai ser o 16. Essa soma você vai multiplicar pela quantidade de números que você está somando. No caso aqui, do 1 ao 16, eu tenho 16 números. Então, vezes 16. E aqui vai ficar dividido por 2. Essa é uma técnica que logo mais eu gravo um vídeo para detalhar mais ela sobre. De acordo com essa técnica aqui, resolvendo ela, a gente vai ficar 17 vezes 16 dividido para 2. Eu posso pegar aqui e dividir só o 16 para 2, que vai dar 8, e vai dar 17 vezes 2. 17 vezes 8. 17 vezes 8 vai dar 80 com 56, 136. Isso daqui é a soma de todos os números que a gente fez aqui do quadrado mágico. O que acontece? Esses 136, eles têm que ficar distribuídos igualmente para todas essas linhas. Tem que ficar distribuídos para todas essas linhas. Ou seja, eu vou pegar esse meu 136 e dividir igualmente para essas 4 linhas. Então, cada linha
vai ter esse valor aqui, 136 dividido para 4. Que fazendo aqui essa conta, a gente vai ter 34. Ou seja, 34 é o valor da nossa soma mágica, desse quadrado mágico. Então, cada linha tem que dar 34. Uma outra maneira, que talvez seja bastante trabalhosa, talvez não, é bastante trabalhosa, seria tentar reproduzir esse quadrado mágico. E um problema que você vai ter durante a prova da UBMEP é a questão do tempo. Você não pode perder tempo. E aí, você só pode realmente tentar fazer os quadrados mágicos se essa for a única ideia que lhe vier na cabeça. Mas tentar o máximo possível usar essas técnicas sofisticadas quando você souber para ganhar o tempo necessário. Então vamos lá para o item B. O item B ele pergunta: se a soma das casas marcadas com X no tabuleiro abaixo é 34, qual é a soma das casas marcadas com Y? Então beleza. Aqui vai confundir um pouco essas letras, X e Y, que ele bota na figura. Mas aqui eu só estou interessado nas posições. Então por liberdade, eu vou modificar aqui. Aqui eu vou chamar de A, aqui de B, aqui de C, aqui de D. E aqui eu vou dizer que aqui é X mesmo, um Y, um Z e um W. O problema nos disse que a soma dos valores das diagonais tem que ser a mesma. Então, se eu somo todos esses números aqui, tem que dar a soma mágica, que vai ser 34. E se eu somo todos os números daqui, também tem que dar 34. Então, vamos lá fazer. Nessa primeira diagonal aqui, a gente vai ter o seguinte: o A mais X mais o Z mais o C. Essa soma tem que dar 34. Na segunda diagonal, fazer a mesma coisa. B mais Y mais W mais D. Tem que dar a soma mágica 34. Certo. Ele quer saber essas casas aqui em vermelho. A mais B mais C mais D. Ele quer saber apenas isso. E outra informação que ele coloca é o seguinte: a soma das casas marcadas com X no tabuleiro abaixo, ou seja, X mais Y mais Z mais W, essa soma também é 34. Então, com isso, a gente já consegue aqui resolver. Aqui, essa cor. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas equações e vou somar elas. A gente vai obter o seguinte: A mais B. Vamos analisar juntos. Para que eu possa te ajudar da melhor forma, preciso que você me forneça as duas equações. Assim que você me enviar as equações, posso. A mais B mais X mais Y mais Z mais W mais C mais D é igual. Eu vou colocar aqui 34 mais 34. Você pode fazer a soma, mas vou deixar assim para mostrar o negócio. Beleza, eu tenho isso daqui. Eu vou somente agora organizar. Lembrando que eu quero A mais B mais C mais D. Quero isso. Mais X mais Y mais Z mais W. É 34 mais 34. E aí perceba aqui o seguinte. Isso daqui, entre parênteses, a questão já forneceu. Isso daqui é exatamente 34. Então, isso daqui é 34. E aí perceba que aqui do lado direito eu tenho 34 mais 34. Ora, se esse cara aqui, ele já é 34,
E aqui eu tenho 34 mais 34, então é porque esse cara aqui, ele tem que ser 34 também. Então as casas que a gente estava interessada, a soma delas tem que dar 34. O item C coloca: se preenchermos com naturais consecutivos de K a K mais 15, de forma que a soma mágica seja 50. Esse item C a gente vai produzir igual a gente fez aqui no item A. Eu tenho um conjunto de números aqui, começando do K. O próximo vai ser K mais 1. O próximo seria K mais 2, mas não vou colocar. E vai ser assim de 1 em 1, obedecendo um padrão. O último número vai ser o K mais 15. Ele quer saber de que forma a soma mágica, né, nesse problema seja 50, qual seria o valor de K. Então, beleza. Então, vou prosseguir da mesma forma. Vou primeiro calcular toda essa soma aqui. E é para isso que já seria interessante já usar essa técnica que eu mostrei acima para ganhar tempo. Dá para fazer na mão, como você já sabe, mas que vai ganhar um pouco mais de tempo. Vou somar o primeiro número, que é K, mais o último número, que é K mais 15. Vou multiplicar pela quantidade de termos. Aqui tem 16 termos, porque para facilitar, né, você está preenchendo 16 quadradinhos com um número cada. Então são 16 números, você vai dividir tudo isso por 2. Fazendo isso daqui, a gente vai chegar no seguinte: 2K mais 15 vezes 16. Você vai dividir por 2. Aqui vai ficar 8. Aqui vai ficar 2K mais 15 vezes 8. E aí a gente pode distribuir isso daqui para ficar 2K vezes 8, 16K, mais 80 vezes mais 40 vai dar 120. Pronto. Isso daqui que a gente achou é a soma total da brincadeira toda. E como a gente fez no item A, a gente vai pegar essa soma todinha e dividir para as 4 linhas. Então vou pegar esse valor que a gente encontrou e dividir ele para 4. Vai ficar 16K mais 120 dividido para 4. E ele diz, e com isso eu vou obter a soma mágica dessa situação. E a questão falou que essa soma mágica ela é 50. Então esse 4 aqui, eu posso multiplicar ele no outro lado. Vai ficar 16K mais 120 é igual a 200. Aqui a gente vai ter 16K. Como posso te ajudar com o número 200? É 200 menos 120. Então 16K vai ser 80. E 16 vezes 5 é 80. Então o nosso K ele é 5. Então o valor que a gente desejava encontrar é 5. Então esse quadrado mágico para a soma dá 50. Ia do 5 e até o número 20. E dava certo. Nossa questão 2, ela diz o seguinte: o professor Piraldo fará uma avaliação para 5 alunos de uma turma. Ele coloca aqui os nomes dos alunos. A gente vai se referir como ABCD. Essa prova consiste em chamar um aluno ao quadro uma única vez para resolver um problema cada. A letra A pergunta: de quantas maneiras diferentes o professor pode chamá-los ao quadro? Então a gente vai resolver o seguinte: problema simples, princípio fundamental da contagem. E veja que para a primeira opção, né, do aluno que vai vir, eu tenho 5 alunos disponíveis. E eu não posso repetir, ele só vem uma única vez. Então, para resolver a próxima questão, eu teria disponível 4 alunos.
Para resolver a próxima, eu já gastei 2 alunos dos 5, então só me restam 3. Prosseguindo da mesma forma, na próxima questão só resta 2 alunos, e a partir do momento que um aluno foi, só faltou o último aluno para resolver. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o total de maneiras para esse problema vai ser dado por essa multiplicação aqui. E essa multiplicação aqui ela vai dar 120. Então são 120 maneiras. O item B, ele coloca: em quantas dessas sequências eles não estão em ordem alfabética? Veja que a questão até colocou os nomes deles em ordem alfabética, que é Arnaldo, Bernardo, Cernaldo, Dernaldo e Arnaldo. A única maneira disso estar em ordem alfabética é aparecer exatamente nessa ordem: A, B, C, D, E. Qualquer alteração na posição, na ordem desses alunos, não está mais em ordem alfabética. Ou seja, só existe uma ordem alfabética. Então, como são 120 maneiras diferentes e uma delas é a ordem alfabética, as que não estão em ordem alfabética vai ser o restante. Ou seja, o total de maneiras aqui vai ser 120, que é o total, menos a única que é a ordem alfabética, que é uma maneira. Isso aí vai nos dar 119. Então são 119 maneiras de eles não estarem em ordem alfabética. O item C. O item C coloca: em quantas dessas sequências Arnaldo e Bernardo são chamados em posições consecutivas? Então vamos lá. Ser chamado em posição consecutiva, a gente pode fazer o seguinte: a gente vai ter 5 espaços. Eles vão ser chamados em posições consecutivas. Então vou colocar aqui o Arnaldo e o Bernardo nessa ordem, o A e o B. Veja que para os próximos 3, eu vou ter, assim como no item A, 3 opções para cá, 2 para cá, 1 para cá. Isso daqui daria para a gente, nessa configuração, 6 maneiras. Mas perceba o seguinte, que eu posso trocar o Arnaldo e o Bernardo. Posso trocar eles de posição. Com isso, obtendo mais 6 maneiras. Ou seja, para cada troca que eu fizer desses dois, eu vou ter que multiplicar por 2, que aí eu consigo ver o total de maneiras deles, pelo menos nessa posição aqui. E aí, com eles dois começando, independente de qual seja, eu vou ter ao todo 12 maneiras. Uma outra situação que pode ocorrer é deles não começarem, eles serem respectivamente segundo e terceiro. Vou ter 5 espaços e aí eles estão aqui. Para o primeiro aluno, como eu já vou gastar os dois aqui, na segunda e terceira, para o primeiro aluno eu tenho 3 opções. Para o quarto aluno eu tenho 2 opções. Para o último aluno eu tenho 1. E de novo, isso daqui vai nos dar 6. Como eu posso trocar eles de posição, vou multiplicar por 2, obtendo 12. Se você prosseguir com esse raciocínio, a próxima posição que eles vão ocupar é essa. E a próxima vai ser essa daqui. E se você perceber, é exatamente o mesmo resultado. Aqui vai ser 12 e aqui vai ser 12. Então, as maneiras, o total de maneiras deles serem chamados um após o outro, vai ser dado quando eu somar esses termos aqui. Então, o total de maneiras total será 12 mais 12 mais 12 mais 12. Que isso daqui vai nos dar 48. Prosseguindo aqui, nossa terceira e última questão, ele coloca o seguinte: tem uma célula que tem 10 vírus tipo A, em um momento o vírus tipo B entra na célula, depois disso, de hora em hora,
cada vírus B mata um vírus A. Imediatamente após este evento, cada vírus se divide em 2, ambos do mesmo tipo de vírus. Ou seja, vai se duplicar. E aí o item A coloca: depois de 3 horas da chegada do vírus B na célula, qual a quantidade de cada tipo de vírus, incluindo as duplicações das batalhas após 3 horas. E aí a gente vai ter aqui o seguinte. O item A, né, para entender o problema. Então, vamos tentar reproduzir essa situação aqui. O vírus tipo A tem 10. Chegou um vírus tipo B. Vou colocar aqui do lado. Acho que vai ficar melhor. Aqui é um vírus tipo A, aqui é um vírus tipo B. Tem um. Aí o que é que acontece? Esse vírus tipo B, ele vai atacar o A. No que ataca, ele vai... Cada vírus tipo B mata um vírus tipo A. Então, esse vírus tipo B consegue matar um vírus tipo A. Então vai ficar aqui 10 menos 1 vai ser 9 na próxima etapa. O vírus B ele não morre. Então ele mantém 1. Depois do ataque, eles dois vão se duplicar. Então aqui vai passar a ser 18. E aqui vai passar a ser 2. Vai se duplicar. Isso daqui foi com 1 hora de toda essa situação aqui. Ele quer saber com 3. Então a gente vai repetir esse processo. Acontece o ataque. Então vai matar 2 tipo A. Aqui mantém. E aqui vai se duplicar. Vai para 32. Vai para 4. 2 horas. Acontece o ataque. Aqui vai ficar 28. E aqui vai ficar 4. E aí duplica. Vai para 56. E aqui vai para 8. E com isso, a gente vai ter os valores depois do ataque em 3 horas. 56 vírus tipo A e 8 vírus tipo B. O item B ele pergunta, depois de quanto tempo a quantidade de vírus tipo B será igual à quantidade de vírus do tipo A? E aí a gente vai ter aqui o seguinte. A gente vai repetir todo esse processo. E aí perceba que basta o próximo, né, seria aqui do vírus tipo A. Pegar, fazer 56 menos 8 vezes 2 e pegar o 8 vezes 2 para dar o próximo, o vírus tipo B. Isso daqui já dá o resultado com 4 horas. Esse daqui, ó, com 4 horas vai ficar. E aí eu vou pausar aqui o vídeo e fazer todos esses cálculos para voltar já já. Retornando aqui com os cálculos já feitos. E a gente prosseguiu repetindo esse processo. Aqui foram os valores que eu obtive, seguindo esse padrão, né? Você basicamente vai fazer uma conta de menos, depois vai duplicar o valor, e com isso você vai obter os valores de hora em hora. E eu obteve esses daqui. Aí veja que aqui na 8ª hora, a gente vai ter essa expressão, eles vão ficar com 512 vírus A e 256 vírus B. De tal maneira que quando você executar o próximo passo, eles vão ficar um vírus tipo A com 512 e um vírus tipo B com 512. E aí é exatamente o que a questão queria. E a questão queria, depois de quanto tempo a quantidade de vírus tipo B vai ser igual à quantidade de vírus tipo A. E aí vai ser exatamente depois de 9 horas que os dois vão ter exatamente 512 unidades. Para o item C, a pergunta: os vírus do tipo A serão extintos da célula? E aí é uma resposta aqui tranquila de ser feita quando a gente já fez o item B. Então a gente pode fazer assim. Para o item C,
essa pergunta, né, se vai ser extinto. Vamos tentar reproduzir novamente aqui essa situação. Tem aqui essa quantidade de vírus, 512, 512. Os vírus tipo B, eles vão atacar os vírus tipo A. Eles vão atacar. Cada um ataca um e vai matar o vírus tipo A. Se eu tenho 512 vírus tipo B, que vão atacar os 512 vírus tipo A, ou seja, não vai sobrar vírus tipo A para contar a história. Então, a partir do próximo momento, a partir do próximo ataque, acabou. Já não tem mais vírus tipo A. E aí, sim, os vírus tipo A eles vão ser extintos da célula já no próximo ataque. Igualou, atacou já, consegue eliminar o vírus tipo A.